Oi, vocês estavam aí há muito tempo? Desculpa, mas é que eu tava fazendo uma coisa que eu gosto, na verdade eu adoro, que é ler histórias em quadrinhos. Leio de tudo, mas histórias em quadrinhos também, como um bom adolescente nos anos 80, eu peguei esse gosto pela leitura dos quadrinhos e de certa forma acompanho até hoje a minha trajetória aqui e eu quero compartilhar um pouco com vocês. As histórias em quadrinhos, elas se tornaram um dos gêneros mais lidos em todo o mundo, passando por diversas transformações e adaptações, incluindo o cinema, por exemplo. Elas foram consideradas durante muito tempo uma manifestação reduzida da arte literária. No entanto, a variedade de publicações e a qualidade das narrativas fizeram com que os leitores e estudiosos fossem cativados por esse tipo de narrativa gráfica. As histórias em quadrinhos são narrativas gráficas compostas por textos e imagens. Elas apresentam diversidades de publicações e tom humorístico, contribuindo para uma visão crítica da sociedade e interpretação de contextos que são atemporais. As histórias em quadrinhos elas podem ser vistas em jornais, revistas, sites e outros suportes também. Quanto à origem das histórias em quadrinhos, que a gente também pode chamar de HQs, há quem diga que as pinturas rupestres já eram precursoras das HQs, porque representavam cenas curtas do dia a dia. Também os gregos pintavam cenas mitológicas em vasos, mas os egípcios juntaram nos desenhos e pinturas murais a escrita com hieróglifos. As primeiras manifestações de histórias em quadrinhos, conforme nós conhecemos hoje, datam do fim do século XIX, quando o autor e ilustrador Richard Outcault criou uma narrativa baseada nas peripécias de um garoto que vivia nos guetos de Nova York, sempre vestido com um pijama amarelo. Essa narrativa possuía linguagem simples e trazia denúncias acerca das questões sociais presentes na época. Antes dele, outros já haviam publicado algumas histórias em jornais, mas sem o uso inovador dos balões de fala. No entanto, a criação de histórias em quadrinhos ela foi intensificada no início do século XX e elas se dedicavam apenas ao humor e à comicidade, daí que surgiu o nome comics. No final da década de 1930, surgiram as primeiras histórias de aventuras e o primeiro super-herói, o Superman. Após a Segunda Guerra Mundial, o surgimento de outras personagens foi otimizado, como Capitão América, Mulher Maravilha e Batman, todos transformados em símbolos do nacionalismo norte-americano. Um símbolo muito importante no YouTube é essa mãozinha dando joinha aí embaixo, tá? Então, por favor, clica nela para o YouTube mandar esse vídeo adiante, tá? Ajuda muito o canal. E se inscreva também no canal se você ainda não é inscrito. Então, quais os tipos de história em quadrinhos existem? As charges e os cartoons são certamente as demonstrações mais comuns da linguagem do HQ, além da tirinha e do mangá, entre outros. A charge surgiu no início do século XX com o objetivo de formar oposição a governos e impérios. O sentido da palavra charge é carga em francês, porque elas objetivavam mesmo atacar, e ela é caracterizada pelo exagero, tendo como intuito satirizar um acontecimento atual. Pode ou não conter fala, pois o foco do texto está na imagem. Com objetivo político e social, a charge estimula uma visão crítica e bem-humorada a respeito de acontecimentos do cotidiano. Dessa forma, para se interpretar bem uma charge, basta estar bem antenado aí aos acontecimentos presentes, pois ela sempre fará referência a temas atuais. O cartoon, assim como a charge,
se utiliza de humor e crítica e é majoritariamente um texto visual, podendo ou não conter falas. No entanto, o cartoon ele apresenta uma realidade genérica, atemporal, não havendo aí limites de tempo. Com isso, ele não está necessariamente ligado a nenhum acontecimento histórico ou político. Então, o elemento do tempo é a diferença principal entre a charge e o cartoon. Bom, e a tirinha, né? Conhecida pela sequência de 1 a 4 quadros, ela envolve personagens fictícias que representam construções estereotipadas da condição humana. O conteúdo pode abordar assuntos filosóficos, políticos, sociais ou apenas entretenimento, como uma piada, por exemplo, né? Quanto ao aspecto da narrativa, a tirinha ela possui geralmente uma piada curta, trazendo quebra de expectativa no processo interpretativo. E o mangá, muito popular entre o público jovem. Os mangás têm origem japonesa. O traço dos desenhos das personagens é caracterizado pelo exagero dos olhos, sobrancelhas e boca, tudo com o objetivo de atribuir para eles mais expressividade. As histórias giram em torno de diversos tipos e temas e obedecem à ordem de leitura de trás para frente, comparando com o nosso estilo de leitura. Bom, mas o que é então gibi? É a forma que chamamos as HQs aqui no Brasil. O termo gibi, como muitos preferem chamar hoje, nasceu do título de uma famosa revista semanal lançada por Roberto Marinho em 1939. Gibi quer dizer moleque, garoto. Ao longo da história, alguns políticos e religiosos brasileiros encrencaram com as revistinhas em quadrinhos e até pediram censura urgente aos gibis. Isso mudou com o surgimento da televisão e os mesmos críticos acabaram se rendendo ao poder comunicativo das histórias em quadrinhos. Pediram socorro quando perceberam o tamanho e a influência que a TV exercia sobre os jovens. As características das histórias em quadrinhos, né? As histórias em quadrinhos estabelecem comunicação por meio de dois códigos, a imagem e o texto. Sendo assim, a mensagem linguística das histórias em quadrinhos parte de alguns aspectos e características. O aspecto narrativo, que é a descrição do quadro, da situação e das ações. O aspecto dialógico, onde os diálogos nas histórias em quadrinhos são construídos em uma linguagem carregada de convenções. Os balões unem duas mensagens e permitem infinitas interpretações e interações entre elas. A disposição dos balões pode indicar ordem cronológica das falas, e os tipos de contorno dos balões podem sugerir, no caso do diálogo, quando eles têm um contorno liso, um sussurro com um contorno em linhas tracejadas, mensagem de aparelho de rádio, TV ou um grito, quando tem um contorno em zigue-zague. Pensamento ou consciência, contorno em formato de nuvem. A disposição dos balões pode indicar ordem cronológica das falas também. Também é importante citar a presença das onomatopeias, que são aquelas palavrinhas que representam sons. As histórias em quadrinhos no Brasil, como foi isso, hein? A origem das histórias em quadrinhos no Brasil deu-se com Ângelo Agostini no século XIX. Se tratava de uma vertente humorística que narrava a vida de personagens fluminenses e a sua relação com a corte portuguesa no Rio de Janeiro. A primeira revista em quadrinhos no Brasil se chamava Tico Tico, surgida em 1905, voltada para o público infanto-juvenil. No início do século XX, Renato de Castro começou a desenhar personagens famosas no exterior, como o Mickey Mouse e o Gato Félix, que passaram a ser publicados no Brasil. Já em 1960, Ziraldo, famoso cartunista brasileiro, criou a personagem Menino Maluquinho. Ainda no mesmo ano, Maurício de Souza, um dos grandes cartunistas do nosso país, criou as personagens que compõem a Turma da Mônica. Mesmo com nomes diferentes, as histórias em quadrinhos fazem sucesso no mundo todo.
Por conta disso, existem várias personagens com nomes interessantes, como é o caso, por exemplo, da Mafalda, criação do cartunista argentino Quino, em 1964. As histórias de super-heróis atraem pessoas do mundo todo. A DC Comics e a Marvel são duas gigantes nessa indústria, que saiu do papel e ganhou versões em desenhos animados e filmes para a TV e para o cinema. Atualmente ocorrem muitos eventos a nível mundial destinados ao desenvolvimento ou a novas criações de personagens de histórias em quadrinhos. Esse é o caso da Comic Con, um evento mundial que contempla a indústria de videogames e HQs. E eu não posso terminar esse vídeo sem deixar de mostrar aqui a minha camiseta, que os entendedores entenderão, né? Os fãs aí, essa cena clássica aqui do Coringa, né? Numa camiseta aqui, inclusive os fãs de HQs adoram usar camisetas, ostentar camisetas, mostrando, né? Que são fãs dessas histórias. E as histórias em quadrinhos, ela vem a despertar um gosto pela literatura das pessoas, né? Esse preconceito contra histórias em quadrinhos tem que ficar cada vez mais no passado. Tanto é que hoje as escolas, elas devem usar histórias em quadrinhos no seu processo educativo, porque elas despertam esse gosto pela leitura já quando se é criança. Então é muito importante a gente entender que as HQs, elas vieram para ficar e estão aí na história há tanto tempo provando isso. Bom, pessoal, esse aqui foi um resumo do surgimento das histórias em quadrinhos. Espero que vocês tenham gostado. Então deixem aí nos comentários, você curte HQs, histórias em quadrinhos? E qual é então a sua preferida? Responde aí que eu vou ler com todo carinho. Deixa sua curtida também, compartilhe com os amigos que eles vão gostar. E obrigado pela sua atenção e até a próxima.